E aí, gente, boa noite, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com segurança para atingir os seus objetivos de carreira. Hoje é uma live muito especial, é a live de perguntas e respostas do desafio Destrave a Sua Comunicação. Desafio não, da imersão. Eita, gente, já tô ficando maluca. Da imersão Destrave a Sua Comunicação. A imersão ela rolou essa semana, foram 3 aulas no YouTube, nas quais eu falei sobre as principais travas da sua comunicação, falei como destravá-las e fiz uma aula já com as perguntas e respostas que eu tinha recebido de quem tá no grupo de WhatsApp. Mas como talvez as pessoas tinham demorado para ver, não tinham conseguido mandar as perguntas antes de eu gravar a aula, a gente disponibilizou o formulário para que as pessoas me contassem um pouco mais sobre elas e mandassem as perguntas específicas que elas queriam fazer com relação a esse tema. E aí eu tô fazendo essa live hoje para responder a mais essas perguntas. Então, primeiramente eu quero agradecer, eu recebi 36 respostas, eu fiquei muito feliz, não só por poder ajudar vocês, por poder responder as dúvidas de vocês assim de forma mais assertiva, mas também para conhecer melhor vocês. Nessa pesquisa, eu consegui saber que a maior parte de vocês está na média gestão, assim como eu. A maior parte de vocês é daqui de São Paulo, mas tem bastante gente de Minas Gerais também que está me seguindo por aqui. Consegui saber a idade de vocês. Eu sei que a maior parte de vocês tem entre 35 e 44 anos. Eu imaginava uma média de pessoas um pouco mais baixa, até pelo meu público aqui no Instagram, mas eu tô vendo que tem uma galera já um pouco mais velha, de 35 a 44 anos também me acompanhando. Então eu começo a direcionar minha comunicação, direcionar as minhas ações para vocês. Descobri que a maior parte de vocês acabou de me conhecer, o que é muito legal, porque o fato de você me conhecer e já confiar no meu trabalho, responder, fazer perguntas, me deixa extremamente honrada em estar sendo útil para vocês. Que mais que eu descobri? Que a maior parte de vocês me conhece das redes sociais. Eu acho que isso vem mudando um pouco. Antes, a maior parte do meu público eram pessoas que estavam aqui, que me conheciam da vida, né? Da empresa, de grupos de networking dos quais eu faço parte. E aí, acho que agora, conforme eu vou movimentando mais o Instagram, mais pessoas aqui das redes sociais estão me conhecendo. Então, isso é um bom sinal pra mim. Enfim, uma série de coisas que eu descobri sobre vocês, uma série de coisas que eu fiquei muito orgulhosa de ver que eu tô conseguindo atrair pessoas às quais eu tenho plena certeza que eu consigo ajudar. Então, vamos ao que interessa. Eu recebi as respostas de vocês através do formulário. Eu tô aqui com o meu computador, por isso que eu tô olhando pro lado, tá, gente? Porque eu realmente quero ser bastante diretiva aqui no que eu vou falar pra vocês. Eu recebi as perguntas de vocês e eram várias dúvidas, várias perguntas, vários questionamentos descritos de formas diferentes, mas eu percebi que eu conseguiria agrupá-los em mais ou menos 4 ou 5 grupos de dúvidas. Então, qual vai ser a dinâmica da nossa live de hoje? Eu fiz um materialzinho aqui, eu vou tentar colocar aqui para vocês quais são os grupos de perguntas que eu recebi. Ao longo do que a gente for falando dos grupos, eu vou lendo aqui algumas das perguntas de vocês, exatamente como vocês falaram, e aí eu vou falar um pouco sobre como é a melhor forma de vocês destravarem esses pontos que vocês estão considerando travas aí no dia a dia de vocês para a comunicação de vocês. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, espero que dê certo. Eu coloquei bem em cima de mim, né? Não sei se vai dar para ler direito, mas vamos lá, a gente vai tentando. Então, as perguntas de vocês, elas estavam agrupadas nesses 4 principais grupos: vergonha e nervosismo, clareza e assertividade, agressividade e capacidade de dizer não.
E aí aqui tem alguns exemplos. Então, a pessoa escreveu lá: estou procurando melhorar a parte de ser mais desinibida. Então, entra um pouco nessa coisa de vergonha e nervosismo. Eu quero ser mais duro em algumas discussões. Quero impor tempos, quero impor meu ponto de vista. Ou seja, quer ser mais claro, quer ser mais assertivo. Mas eu imagino que sem cair na agressividade. Então, como que a gente faz isso, esse equilíbrio na comunicação? Eu quero falar em público, eu quero expor as minhas ideias de forma clara e convincente. A palavra clareza aparece de forma repetida nas perguntas de vocês. Tanto é que eu ia colocar, né, uma comunicação assertiva, que é uma comunicação direta e bastante convencida, segura, mas eu achei que a palavra clareza surgiu bastante quando vocês estavam falando comigo, então achei que valia a pena colocar aqui. E apareceu também algumas coisas de, putz, eu tenho dificuldade de organizar as minhas ideias. Pra mim, às vezes eu penso, e daí na hora que eu chego lá pra falar, eu falo tudo enrolado. A minha cabeça, a minha comunicação verbal não acompanha o que tá acontecendo na minha cabeça. Então eu senti que vários desses pontos de vocês poderiam ser agrupados nesses 4 principais grupos. Tem um quinto ponto que foi uma pessoa que trouxe, que eu vou falar no final, que é o ponto da introversão versus a extroversão. Mas eu acho que às vezes a gente tem alguns mitos com relação a isso, então eu não quis trazer como um grupo, porque eu acho que muitas vezes as pessoas confundem introversão com vergonha e nervosismo, ou com timidez. E na verdade não é muito sobre isso. Então eu vou falar esses pontos que são os maiores, os pontos mais expressivos, e depois a gente fala no final um pouquinho sobre o ponto da introversão, tá bom? Bora lá então. Eu vou mudando aqui porque eu achei mais fácil de fazer dessa forma para eu conseguir me organizar na fala para vocês. Então, o primeiro ponto da vergonha e do nervosismo, assim como a gente falou lá nas aulas da imersão, são pontos que eles têm algumas gradações, tá? Eu sempre gosto de dizer, de deixar muito claro aqui pra vocês que tudo que eu falo pra vocês com relação à comunicação, à marca pessoal, parte da saudabilidade. Então, eu não falo com pessoas que talvez não estejam num estado mental saudável. O que é isso, B? Pessoas que têm traumas com relação à fala em público, pessoas que têm, de fato, questões com relação à autoestima, pessoas que têm aquele nervosismo extremo, que a pessoa chega assim a realmente ter eu consigo só encontrar a palavra trauma mesmo. A pessoa tem trauma de falar em público, aquilo é algo muito, muito profundo para ela. Nesses casos em que o medo, a trava de falar em público tá abaixo da saudabilidade, você precisa buscar ajuda especializada de psicólogos, de terapeutas. Quando você não tem autoestima suficiente, você não se acha capaz de falar alguma coisa, você duvida da sua capacidade de saber as coisas, de entender as coisas, talvez você precise tratar a sua autoestima de uma forma um pouco mais especializada, de forma um pouco mais profunda. Mas aqui eu tô falando daquelas pessoas que se reconhecem como capazes. Então, quando eu tô, por exemplo, numa apresentação, eu reconheço que eu sou capaz de fazer essa apresentação, mas eu sinto o nervosismo, então eu tenho sintomas de nervosismo, como a mão que sua, o coração às vezes que acelera um pouco, uma transpiração um pouco mais forte. Meu sinal é principalmente esse, eu transpiro muito quando eu vou falar em público. Isso é um sinal normal de nervosismo. E você às vezes chega lá e se embanana nas ideias, ou tá ali pra falar, mas às vezes se refreia. Então por muitas vezes você não fala e você se arrepende, você sai arrependido. Você não sai, o nível de sentimento entre eu não falei, graças a Deus eu não me expus, tá tudo bem, e o sentimento de eu não falei, eu não me expus e eu deveria ter me exposto. Eu não gosto desse silêncio.
Eu tô falando dessa galera aqui, que não gosta de ter ficado em silêncio, que acha que ter ficado em silêncio é pior do que talvez ter falado, ter se exposto. Então, a vergonha e o nervosismo a gente tá falando daqui. Mas um conceito importante que eu trouxe do livro da Brené Brown sobre vergonha é que vergonha existe apenas no contexto social. Então, quando a gente fala, por exemplo, de falta de autoconfiança ou de falta de autoestima, elas acontecem dentro da nossa mente. A gente tá falando de sabotadores, a gente tá falando de falta de autoestima de fato, né? Alguma distorção com relação à visão que você tem de si mesmo. Então, essas coisas acontecem da nossa cabeça para dentro. A vergonha, ela acontece da nossa cabeça para fora. A gente precisa ter público para sentir vergonha. É basicamente isso. A gente não tem vergonha de cantar sozinho no banheiro, mas a gente tem vergonha de cantar no karaokê, na frente das pessoas. E por isso, a vergonha, ela precisa ser tratada no ambiente social. Ela precisa ser tratada com as pessoas. E aí, quais são as principais formas, as principais ferramentas que a gente tem para lidar com essa vergonha, com esse nervosismo, que eu não consigo me comunicar com as pessoas, falar em público é difícil para mim, eu fico nervoso, eu tô procurando melhorar essa minha característica de ser um pouco mais desinibida, de colocar as minhas ideias. Então vamos lá. A primeira delas é a preparação. Sempre que você puder estar preparado, isso vai te ajudar. E uma coisa interessante que eu li em alguns estudos o preparo, ele não te ajuda só a saber o que falar, a saber o conteúdo, a saber aquilo que você precisa expor para as pessoas. Então, preparação não é só sobre eu ler aqui e eu saber de cor quais são todos esses pontos que eu preciso trazer para vocês. A preparação, ela muda o nosso estado psicológico. Só o fato de você saber que você se preparou já te ajuda. Mesmo que você não tenha decorado tudo que você precisa falar, o seu cérebro ele trabalha nesse nível, ele trabalha no sentido de, cara, você fez o que você podia fazer, você se dedicou, eu sei que você leu, então vamos tentar ficar um pouco mais calmo. Então, sempre que você for falar em público, numa apresentação, num feedback, numa reunião, qualquer coisa nesse sentido, e você puder se preparar, essa é uma dica muito valiosa. Então, se prepare. Segundo ponto é respiração. E aí, as pessoas sempre escutam isso e elas falam, é muito fácil falar. Mas lá, na hora, quando eu tô com meu coração bombando, tô suando em bicas, tô tremendo, minha voz tá embargada, lembrar de respirar é muito difícil e parece bobo, parece que não vai resolver. Só que não é um, não é dois, são muitos estudos com relação ao nosso estado mental, dizem que a respiração tem um poder muito grande. A respiração, gente, é algo que a gente faz sem pensar. A respiração é algo que nos mantém vivos. A respiração faz parte de toda essa engrenagem. Sem a respiração, a gente não fala. O ato de falar é um ato de gerenciamento do ar, que entra, do ar que sai das nossas cordas vocais. Então, a respiração é extremamente importante para a nossa comunicação. Profissionais fonoaudiólogos trabalham muito a respiração. E profissionais de saúde mental, de terapias holísticas, yoga, mindfulness, trabalham a respiração para impactar o nosso estado mental. Então, simplesmente pare de achar que a dica da respiração é boba. E preste atenção na sua respiração quando você estiver se sentindo com vergonha, nervoso e inseguro. Respire. Respire pelo nariz. A yoga diz, solte pelo nariz também, mas faça da forma como você achar melhor. O fato de você respirar vai te ajudar nesse terceiro ponto, que é a conexão com o seu corpo. Está comprovado cientificamente que o seu corpo pode impactar o seu estado mental. Então, a partir do momento que você respira, que você se conecta com o ar que está entrando e está saindo do seu corpo, você presta atenção no seu corpo. E aí, um exercício importante é o exercício de aterramento. Eu aprendi isso com a Maite Carvalho.
Finque os seus pés no chão. Sinta, se você estiver sentado, suas pernas, os seus glúteos na cadeira, o seu braço. Sinta o seu corpo seguro. Se possível, faça posturas de segurança. E aqui eu não trouxe imagens, mas dentro da jornada do subordinado eu trago as imagens, etc. A postura do seu corpo, o mais aberto que você conseguir. O mais aberto sem assustar as pessoas, tá? A gente não tá falando que você tem que ocupar um espaço enorme, abrir as pernas, abrir os braços. Não, abre o peito, põe o queixo numa altura equilibrada, não para baixo, põe o queixo, o rosto para cima, descruze as pernas, finque os pés no chão, sinta o seu corpo, sinta essa segurança, essa postura de segurança, que isso cientificamente é capaz de alterar o seu estado mental e abaixar o seu nível de nervosismo, abaixar o seu nível de vergonha, de insegurança, de medo de não ser aceito naquele lugar, pelo que você quer falar, pelo que você quer pontuar e apresentar. Quarto ponto é um exercício de autoafirmação. Quando você tá lá, eu tô pra entrar ali na reunião com o meu chefe, é uma reunião 1 a 1, a gente vai falar nós dois, e pra mim é muito difícil esse momento, é muito difícil pra mim me comunicar com ele, porque eu sinto que eu tô sendo julgado, eu sinto que eu tô sendo avaliado, eu sinto que eu posso ser diminuído. Esse é o sentimento por trás do medo de falar. É o medo de ser julgado, é o medo de ser colocado pra baixo, é o medo de ser entendido errado. Esse exercício de autoafirmação é um exercício muito bacana também para prévia de entrevista. Então, eu vou entrar para uma entrevista de emprego, tô ali falando, gente, eu não sei se eu tenho capacidade de atender o escopo dessa vaga, não sei se isso é para mim, tô me sentindo nervoso de fato. Faça esse exercício de autoafirmação, que é: se lembre de coisas que você é boa. Então, no meu caso, eu sei que eu sou uma boa comunicadora. Então, isso pode não ter nada a ver com o que eu vou falar. Isso pode não ter nada a ver com o script ali da minha entrevista. Isso pode não ter nada a ver com o feedback que eu vou falar com o meu chefe. Mas só o fato de eu ficar pensando, eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma mulher esforçada, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu sou uma pessoa empática, eu tenho facilidade de ouvir as pessoas. Você ficar fazendo esses exercícios de autoafirmação com base na verdade, naquilo que você sabe que você é realmente boa, te ajudam a mudar o seu estado mental, te ajudam a se acalmar, te ajudam a se sentir mais segura, te ajudam a se sentir mais confiante e a ter a sua cabeça no lugar para falar de forma tranquila, clara, assertiva. Enquanto a gente tem um estado mental confuso, um estado mental ansioso é preocupado com o futuro, a gente não consegue se centrar e ter uma comunicação clara e ter uma comunicação assertiva, porque a nossa cabeça está em outro lugar. A nossa cabeça está ali pensando em outras coisas, ela não está no presente. E é no presente que a gente consegue uma comunicação bastante assertiva. O próximo ponto é o ponto da crítica, que eu também falei nas aulas da imersão. Quando você tá para entrar numa reunião, ou quando a reunião tá acontecendo e você quer falar alguma coisa, mas você tá com medo, você tá inseguro e com vergonha, provavelmente o que tá passando na sua cabeça são coisas horríveis. Você tá passando, mas se eu falar eu vou ser julgada de burra. Mas se eu falar eu vou ser... e for uma coisa errada, todo mundo vai achar nessa sala que eu sou incompetente. Mas se eu colocar a minha opinião aqui, minha opinião for diferente da opinião do meu chefe, ele com certeza não vai gostar mais de mim, vai me avaliar mal. E aí o que a gente precisa fazer é ter consciência crítica. Ou seja, essas coisas que estão passando pela sua cabeça, elas realmente são reais? Elas são factíveis? Só o fato de, numa reunião, você dar uma opinião divergente da opinião do seu chefe, da forma correta, e aí a gente já vai falar sobre isso mais pra frente, pode realmente pra ele dar a sensação de que você é uma pessoa incompetente? Muito provavelmente não. Muito provavelmente só vai dar pra ele a sensação de, olha, ela tem uma opinião diferente da minha, vamos conversar sobre isso, vamos entender. Vamos trocar. Ela tem uma opinião crítica. Isso pode contar positivamente para você, inclusive.
Então, a gente ter essas conversas com os nossos sabotadores, que é um ponto que eu também falei lá na imersão Destrave a Sua Comunicação, é super importante. É você conseguir ter essas conversas que silenciam essas vozes na nossa mente, que geralmente são extremamente críticas e extremamente avessas ao risco. Porque sim, dar opinião para o seu chefe e talvez ela ser uma opinião divergente é um risco, é uma incerteza. Você está saindo da sua zona de conforto. Mas sem risco não existe retorno. Então você precisa se arriscar em alguns momentos, você precisa ter coragem de se colocar nessa posição menos confortável para ter retorno, tá bom? E aí o último ponto desse bloco é seja acessível. Esse é um ponto que, de novo, assim como a respiração, às vezes ele parece muito simples, mas ele é extremamente poderoso, porque ele se conecta com algumas coisas das nossas relações sociais que são muito básicas. Ser acessível é, ok, eu tô ali nervoso, eu tô entrando ali pra falar em público, eu tô com medo, eu tô com vergonha, eu quero expor as minhas ideias de forma clara, mas eu tô ansiosa, eu tô pensando lá no futuro, no que vai acontecer, no que as pessoas vão achar de mim. Seja acessível, demonstre para as pessoas que você é uma pessoa que está aberta à troca, você está aberta àquela conexão. Então, as dicas que eu dei na imersão e que eu vou dar aqui para vocês também. Se você está entrando dentro de uma reunião, você vai fazer essa apresentação, você está nervoso, você sabe que talvez você não vai falar para todo mundo aquilo que as pessoas esperam, talvez você vai falar algumas coisas que sejam algumas críticas ou algumas coisas que sejam mais difíceis de as pessoas conseguirem assimilar. Entre na reunião sorrindo, chame as pessoas pelo nome, diga o seu nome. Conte para as pessoas, gente, eu me preparei para essa reunião, é uma reunião na qual talvez a gente fale sobre algumas coisas que não são tão fáceis, mas eu tô completamente à disposição de vocês para tirar dúvidas, eu estou à disposição para ouvir a opinião de vocês, ouvir a crítica de vocês. Você se coloca nesse lugar de troca e não nesse lugar de, nossa, eu tenho que ser a dona da verdade. Você cria um ambiente favorável para você, que está na situação de vulnerabilidade, que está na situação de risco. E as pessoas se sentem mais empáticas com relação a você. A gente, na nossa sociedade, a gente é regido um pouco por esse princípio da reciprocidade. Então, se você é acessível, entra sorrindo, se coloca à disposição para escutar as pessoas, naturalmente as pessoas também se colocam à disposição para escutar você. As pessoas também se colocam à disposição para entender o seu ponto de vista, para serem empáticas com relação à situação na qual você está. Então, pergunta sobre, eu não consigo me comunicar com as pessoas, falar em público é muito difícil, eu não sei me comunicar, eu fico nervoso, eu fico com medo, eu quero ser mais desinibida. Todas essas dicas que eu dei aqui são muito boas, são muito efetivas, mas elas precisam que você haja. Elas precisam que você tenha coragem, que você não considere que elas são dicas bobas, são dicas, respirar é bobo, sorrir é bobo. Não, tenta. Se coloca nesse lugar de experimentar. Com certeza você vai sentir a melhora. Vamos pro próximo ponto? Ai, que bom que você tá gostando, Isabelle, bacana. Vamos pro próximo ponto, que é clareza e assertividade. Clareza e assertividade, eu vou até abrir aqui quais foram as perguntas desse conjunto aqui pra gente ver junto, pra vocês terem clareza exatamente do que a gente tá falando. Então, recebi coisas como: eu preciso adaptar a minha linguagem a diferentes receptores. Eu quero ser capaz de expor o meu ponto de vista. Então, um pouco daquilo que a gente estava falando. Às vezes você tem um ponto de vista diferente das demais pessoas e você silencia. Ou às vezes você até fala, mas você não consegue ser entendido. Você fala A, as pessoas entendem Z. Isso acontece muitas vezes. Eu não consigo ser objetiva e assertiva na minha comunicação. Tenho dificuldade de organizar as minhas ideias, a minha expressão corporal, para que eles condizam com o que eu tô falando. Tenho dificuldade de me encontrar no ambiente de trabalho e isso afeta o meu storytelling. Eu achei essa pergunta muito legal.
Eu preciso ser mais duro na discussão, quero me impor. Isso tem a ver com a assertividade. Quando a gente fala de ser mais duro, é esse jeito que eu falo aqui com vocês, talvez. Você precisa fazer, você precisa tentar, você precisa se despir dos seus preconceitos. Isso é assertividade. Eu tô sendo diretiva com vocês aqui no que eu tô falando. Quero me posicionar melhor, quero ter uma comunicação efetiva, quero dar feedback, uma série de coisas aqui relacionadas a esse conjunto de clareza e assertividade. O primeiro ponto é sobre posicionamento. Posicionamento é um conceito do marketing. Eu trago o posicionamento como um conceito do marketing. Quando a gente define posicionamento de uma marca, a gente está definindo como a gente quer que as pessoas entendam essa marca. Aonde, em que caixinha a gente quer que essa marca viva na mente das pessoas. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma marca de shampoo, eu quero que essa marca de shampoo se posicione como uma marca democrática. Uma marca que tem shampoo para todos os tipos de pessoas. Então, toda a comunicação daquela marca precisa construir para este posicionamento, para a construção desta reputação. Com a gente, acontece a mesma coisa. Para que você tenha uma comunicação clara e uma comunicação assertiva, você precisa, num primeiro momento, ter clareza de, ok, como eu quero morar na mente das pessoas, o que eu quero representar na mente das pessoas. Porque antes de você se comunicar com clareza e com assertividade, você precisa escolher um pouco as suas batalhas. Quais são as coisas que eu defendo? Quais são os valores que eu tenho? Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu quero ser reconhecida nesse mercado? E aí, uma vez que você define isso, fica muito mais fácil de você se munir do segundo ponto, que é o ponto de repertório. Qualquer pessoa que sentar numa mesa de bar comigo, né? Mesa de bar é meio chato pra falar sobre isso, mas vamos lá. Qualquer pessoa que senta num evento de networking comigo e quer falar sobre branding, eu tenho vasto repertório. Ter vasto repertório só acontece comigo porque eu sei como eu quero me posicionar no mercado. Eu quero me posicionar como uma profissional de branding para marcas e de branding pessoal. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu demonstro muita autoridade, eu demonstro muita clareza e muita assertividade, porque eu estou extremamente segura de que eu tenho insumos no meu arcabouço mental. Eu sei do que eu tô falando. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu estudo, que eu vejo, não uma vez, mas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Coisas repetidas, que eu, beleza, uma vez que eu vejo 2, vejo 3, vejo 4, eu entendo aquilo. Muitas vezes você fala com profissionais de marketing, eles têm dúvidas sobre o que é posicionamento. As pessoas falam, eu tenho um pouco de dúvida da diferença entre posicionamento e segmentação. Eu tenho um pouco de dúvida entre posicionamento e audiência. No meu caso, como eu falo sobre branding, eu não tenho dúvidas do que é posicionamento, se você me perguntar numa conversa. E isso me faz responder pra você essa pergunta de forma muito clara, de forma muito assertiva. E aí, gente, eu fui até buscar o significado semântico da palavra assertividade. Assertividade é sobre segurança, é sobre falar alguma coisa e demonstrar segurança de que você entende daquilo, de que você gosta daquilo. Tem muita gente que fala de forma assertiva, mas na verdade às vezes está falando groselha. Aqui a gente não funciona assim. Aqui eu defendo que você precisa de fato saber do que você está falando para falar com assertividade, com segurança, porque senão você está ali construindo um castelo de cristal, que qualquer trinquinho pode fazer um estrago. Terceiro ponto sobre clareza e assertividade. Com quem você está falando? Porque a gente às vezes tem alguns estereótipos na nossa cabeça de que falar com clareza e assertividade é falar alto, é falar com vocabulário difícil, é falar com força, é falar rápido. Todos esses signos, até mais masculinos, de linguagem, de força, de determinação, de até um pouco de agressividade, para que a gente seja entendido de forma clara. E aí,
Quando a gente pensa na nossa audiência... Ai, minha mãe mandou uma pergunta. Tem que ter domínio do assunto. Exatamente, mãe. Quando a gente fala de repertório, a gente tem que ter domínio do assunto para ter clareza e assertividade. Exatamente isso. Quando a gente fala sobre entender a nossa audiência será que esses símbolos super estereotipados de assertividade e clareza fazem sentido para essa audiência da qual eu tô falando? Então vamos lá. Eu sou uma mulher parda, urbana, brasileira. Se eu vou falar com uma série de adolescentes de uma escola carente sobre marca pessoal, que é algo que está completamente distante do universo deles, será que essa minha fala dura, austera, direta, quase agressiva, vai ser percebida com clareza e assertividade ou eles vão se distanciar do meu discurso? Porque eu tô chegando ali com uma postura que gera uma sensação deles de superioridade, de que eu mando e você obedece. É diferente assertividade de agressividade. Talvez para que eu me conecte com essas pessoas, exatamente, não. Talvez para que eu me conecte com essas pessoas, eu preciso de fato conseguir entender o que é clareza para eles, qual que é o vocabulário que eles entendem. Como que eu vou ser percebida como uma pessoa segura? Eu vou ser percebida como uma pessoa segura e assertiva a partir do momento que eu tenho a habilidade de chegar ali e falar com eles no vocabulário deles. Com um sorriso no rosto, de forma leve, trazendo exemplos do dia a dia deles. Completamente diferente do que eu faria se eu estivesse entrando numa sala de reunião com diretores, homens brancos, héteros, urbanos de classe alta. Eu, uma mulher parda, urbana, jovem, entrando dentro dessa sala para falar de forma clara e assertiva, talvez eu precise trazer alguns signos desses estereótipos para ser entendida com clareza e com assertividade, com segurança daquilo que eu tô falando. Então, não dá pra gente estereotipar assertividade. Não dá. A gente precisa olhar caso a caso. A gente precisa entender, talvez, quem é a sua audiência majoritária, para quem você fala geralmente. E aí você aprende a adaptar esse discurso e com a prática, ali, todos os dias, praticando esse discurso, você começa a ser percebida com mais clareza, com mais assertividade e a se sentir mais confortável também nesse papel. Exato, Isabela. A gente precisa fazer com que as pessoas se interessem com o que a gente está falando. Senão a gente gera esse distanciamento e aí a clareza, a assertividade que a gente queria transmitir se transformam em distanciamento, em falta de credibilidade. A mensagem não chega. Se você não estabelece conexão emocional, a gente vai falar sobre isso no próximo ponto, se você não estabelece conexão emocional, a sua mensagem não chega. Ninguém vai te entender. Ninguém vai fazer questão de te ouvir, na verdade. Beleza? Quarto ponto é simplifique. Gente, muitas vezes, a comunicação não acontece porque a gente complica demais o que a gente está querendo falar. Aconteceu aqui agora, eu tava falando 30 coisas e minha mãe veio e falou, tem que ter domínio do assunto. Pronto, é isso. Muitas vezes a gente quer comunicar algumas coisas, então no dia a dia, né, a gente fala, putz, eu sinto que eu não tô sendo ouvido na empresa. Eu sinto que eu falo e ninguém faz aquilo que eu tô falando. Ninguém leva em consideração na hora de pensar no projeto, ninguém leva em consideração na hora de levar o projeto para os chefes, levar o projeto para frente. Talvez ninguém esteja entendendo o que você está falando, porque você está complicando demais a sua fala. E aí, tem uma coisa, eu até vou falar, uma coisa que o meu noivo faz muito, que eu acho muito interessante, ele faz feedback de entendimento no final das reuniões. Que é muito sobre isso. Cara, a gente fala, e às vezes a gente fala, as pessoas não entendem. Então, vamos aqui simplificar em alguns bullet points o que a gente falou aqui, o que a gente tá combinando? Quando a gente fala que a gente precisa aumentar o investimento em determinada coisa, a gente tá falando em aumentar X% e a gente tá falando que a gente vai aprovar isso com Beltrano. Correto? Correto. Não dá pra falar as coisas rodeando,
Não dá pra falar as coisas a partir do nosso universo e achar que as pessoas têm obrigação de entender. Isso é uma regra do marketing. Se você fez uma propaganda, se você fez um comercial e ele foi mal entendido e ele foi mal interpretado, a culpa não é de quem interpretou, a culpa é de quem falou. Você não pensou na sua audiência, você não escolheu bem as suas palavras, você não se comunicou de forma clara, não é culpa de quem não entendeu. Você é o emissor da mensagem, você precisa cuidar do que sai da sua boca, cuidar do que sai da sua imagem, do que é interpretado pela sua imagem, cuidar das emoções que você gera nos outros. Então, quanto mais simples a sua mensagem puder ser, quanto menos prolixo você puder ser, melhor, tá bom? E o último ponto é a destreza. Gente, quem acompanhou as aulas sabe que eu tô falando sobre destreza e é para vocês interpretarem como aquela politicagem. Se você quer ser claro e assertivo, você precisa fazer uma leitura de poder naquele ambiente, tá? Então, eu não posso chegar aqui para vocês e falar que você vai ter uma comunicação clara e assertiva na sua carreira se você não pensa em quem tem mais ou menos autoridade na sala. Quem tem mais ou menos poder na sala? Como que eu posso ser claro e assertivo para uma pessoa que tem mais poder e autoridade do que eu? Talvez eu precise demonstrar mais humildade. Eu faço muito isso. Olha, às vezes eu quero dar a minha opinião, mas eu falo, eu não tô querendo te contradizer. Se você quiser que eu não faça isso, eu não faço. Tá tudo bem. Porém, no meu ponto de vista, tarará, tarará, tarará. Isso é uma comunicação clara e assertiva. Eu não deixo de falar o que eu quero falar, mas eu me coloco numa posição que aquela pessoa vai se prontificar a me ouvir. Vocês entendem? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver com o tempo, mas se a gente não abre os olhos para a importância que essas dinâmicas de autoridade têm, a gente fica dando murro em ponta de faca. Às vezes por anos. Às vezes a gente não sabe por que um chefe não foi com a nossa cara. Às vezes a gente não sabe por que um chefe não lembrou da gente numa determinada oportunidade. É porque a sua comunicação com essa pessoa não levava em conta a troca de autoridade que tinha entre vocês. E aí, a sua genialidade, a sua esperteza, todo o seu conhecimento não conseguem ultrapassar a barreira do ranço. Entendem? Então, essa destreza, essa capacidade de fazer a leitura de autoridade é muito importante para que você determine como a sua comunicação clara e assertiva precisa chegar nas outras pessoas. Beleza? Vamos para o próximo ponto, que é... Calma aí. A agressividade. A agressividade é um ponto que apareceu bastante também. Deixa eu colocar aqui na minha planilhinha para ler para vocês quais foram as perguntas que chegaram. Então, a agressividade foi: eu quero expor de forma correta a minha opinião sem parecer agressiva. Esse ponto se conecta bastante... Eita, gente, a minha luz tá ótima. A minha luz tá piscando aqui, tá meio balada. Desculpa. Mas vamos lá. Eu quero me expor de forma correta sem parecer agressiva. Tudo que a gente falou na parte de clareza e assertividade se aplica aqui. Porque muitas vezes você tá tentando ser assertiva, você tá tentando mostrar para as pessoas que você sabe do que você tá falando, só que você tá usando esses signos masculinos, esses símbolos de masculinidade, de força, de volume alto, de falar de forma muito diretiva, e as pessoas elas não estão te interpretando com segurança, elas estão te interpretando com agressividade. Mas quem são essas pessoas para quem você tá falando? O que é assertividade e clareza para elas? Como você se aproxima delas para que elas te escutem? Então aqui já fica essa dica. E o outro ponto foi: tenho pouca habilidade de passar o que realmente quero dizer. Muitas vezes me acham dura, acham que eu sou direta, pragmática,
mas eu tô aberta a feedbacks, só que mesmo estando aberta a feedbacks, as pessoas não vêm falar comigo, porque as pessoas me acham turrona, me acham muito dura. E aí, você precisa se preocupar primordialmente com o que no seu comportamento, na sua presença, tá gerando nas pessoas essa sensação de ataque. Quando as pessoas fazem uma leitura de que a gente é agressivo, a gente tem que pensar a partir dos olhos das pessoas. As pessoas estão se sentindo atacadas. Ou elas estão se sentindo injustiçadas, ou elas estão se sentindo menosprezadas. Porque às vezes não é nenhum ataque, às vezes as pessoas com quem você está falando não se sentem ouvidas. Então elas te acham agressiva. Então, existem alguns elementos na nossa aparência, alguns elementos na nossa comunicação verbal, alguns elementos na nossa comunicação não verbal, alguns elementos do nosso cheiro, porque o nosso cheiro está completamente ligado ao sistema límbico, né? O olfato está ligado ao sistema límbico, então o cheiro que a gente emana desperta emoções diretamente nas pessoas. Isso é algo que geralmente a gente não considera, mas é muito importante. Então você precisa identificar em cada uma dessas esferas quais são os elementos que fazem as pessoas se sentirem atacadas. E aí, gente, eu não vou mentir pra vocês, às vezes é um formato de rosto. Um formato de rosto mais quadrado, com linhas mais retas, somado às vezes a um cabelo Chanel de corte reto, somado a uma vestimenta clássica, você passa uma imagem de, cara, uma leoa, uma coisa muito forte. E aí, mesmo que você esteja falando como um ursinho, mesmo que você, se você estiver falando com as pessoas como uma mãezona, a tua imagem é extremamente forte e afasta as pessoas. Então, precisa analisar essa esfera. Consultoras de imagem, a Gislaine, que eu chamei aqui outro dia para falar com a gente sobre a história que o rosto conta. Eu tava numa outra palestra dela que ela falou sobre nariz grande transmite bastante força, bastante autoridade. Então, como que você tem um nariz grande, cara, o que você tem que fazer para equilibrar a sua imagem, para a sua imagem ficar um pouco mais aconchegante, um pouco mais capaz de aproximar as pessoas? Às vezes é a comunicação verbal, às vezes é o seu vocabulário. Às vezes você tem um vocabulário tão rebuscado, às vezes você tem um vocabulário tão distante da realidade daquelas pessoas que elas te interpretam com uma imagem professoral, ou com uma imagem materna, uma imagem paterna, algo que no inconsciente delas, elas veem com um distanciamento, com um autorrespeito, com uma autoridade que elas não podem contestar. Ou às vezes é o volume que você fala muito alto. As pessoas não sentem, inconscientemente as pessoas não sentem que elas vão conseguir falar mais alto que você, então elas nem preferem falar. Como é que eu vou trocar opinião com alguém que na minha cabeça grita, fala alto demais? Às vezes é a sua comunicação não verbal, às vezes você fala com as pessoas assim, ó, perto, peito pra frente. Parece que você vai atacar elas mesmo, numa coisa bem rudimentar assim, sabe? Parece que você vai pular em cima das pessoas. Observa a tua postura. Será que você não tá falando com as pessoas em cima delas? Se afasta um pouco. Prostra um pouco a barriga. Lembra? Eu sempre falo pra vocês, eu já falei aqui em live, no livro do Corpo Fala, ele divide o corpo em 3 partes: cabeça, peito e barriga. Cabeça é o intelecto, pode demonstrar que você tá prestando atenção, mas cabeça e peito junto, que é o ego, você tá querendo se impor. Se você põe um pouquinho mais de barriga, barriga é o nosso instinto, é a nossa parte mais emocional, né? Quando você tá relaxado, geralmente você tá com a barriga um pouco mais pra frente. Então, se tudo na sua postura é mais agressivo, às vezes, se você só põe a barriga um pouco mais pra frente, você vai ter uma postura mais próxima das pessoas. As pessoas vão se sentir um pouco mais confortáveis, porque você tá numa postura mais confortável. É tudo isso que a gente precisa observar. E aí, gente, isso aqui é autoconhecimento puro, tá? Você precisa olhar pra si. Não é técnica, não é teatro, não é nada disso que vai te ajudar. É olhar pra si e entender quais são os seus comportamentos que estão gerando emoções nas pessoas.
E aí, um outro ponto que a gente tem que falar aqui é, eu vou juntar esse ponto aqui com o ponto de dificuldade de dizer não, tá? Porque essas duas coisas estão em extremos opostos. A agressividade, então eu falo e as pessoas entendem com uma porrada, e o outro é a dificuldade de dizer não. Eu falo sim pra tudo. Eu tô sempre ali, abanando a cabeça, assim, não importa o quanto eu vou me ferrar, não importa o quanto de tarefas que eu vou pegar a mais, mas eu simplesmente não consigo me colocar nessa posição de desagradar alguém. As coisas estão em polos opostos, mas elas estão ali na mesma linha. E aí, de novo, a destreza social. Quem é você na sala? Quando você é o chefe, às vezes, você é um doce de batata doce. Você é loirinha, cabelinhos cacheados, olhos verdes, bochechas rosadas. Você parece um anjo, você parece um bebê. Mas você é a chefe. Talvez as pessoas te interpretem com agressividade pura e simplesmente por isso. Por conta dos teus resultados, por conta da tua posição hierárquica. E aí, como que as pessoas vão se aproximar de você se às vezes você usa demais essa cartada do chefe? Tipo, ela é um doce, mas pisa no calo dela. Ela te dá uma carteirada. Isso não parece comum? Será que você não anda dando umas carteiradas? Oi, Cris! Tudo bom? Que bom te ver aqui. Às vezes você tá dando umas carteiradas, você tá se comunicando de forma delicada, você tá comunicando de uma forma bacana, mas você tá usando ali uma carta social que as pessoas preferem não mexer com você, as pessoas preferem não te contestar, por mais que você seja um doce. Ou, se você é o estagiário, é o jovem aprendiz, e você tem dificuldade de dizer não, é por conta do seu cargo que você tá com dificuldade de dizer não. Porque você tá pensando, puta, o que vão pensar de mim se o estagiário falar não? O que vão pensar de mim se eu virar e falar que eu não tenho como fazer? Sou eu na vida, dificuldade de falar não. Ai, Cris, mas você pode falar não, viu? Porque você faz um monte de coisa. Sua vida eu sei que é uma doideira, uma loucura. Pode começar a falar uns nãos aí que você já aprendeu como fazer isso. É só priorizar. É só ali com destreza colocar o teu foco, colocar o teu posicionamento e fazer as escolhas. Uma coisa muito importante que eu falo bastante na jornada é sobre essa capacidade de fazer escolhas, gente. Não importa se você é estagiário, qual que é o seu posicionamento como profissional? Eu sou estagiário e eu quero ser efetivado na área de marketing fazendo branding. Se alguém chega com você para uma demanda de um projeto XYZ que não tem nada a ver, que não vai te dar uma exposição, não vai te dar uma visibilidade, ou vai te atrapalhar ali naquele momento em fazer uma entrega que é extremamente importante para você, você precisa desenvolver a habilidade de negociar. E a comunicação não violenta, que é o que está aqui, é a melhor ferramenta que eu já vi em todos os cursos de comunicação que eu já fiz, para você conseguir fazer essa priorização, essa negociação, sem destruir as pontes, sem destruir os relacionamentos. Não é sobre, não, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Não é sobre isso. Você precisa constatar o fato. Então, chegou uma demanda para mim, eu não consigo fazer. O fato é, eu não consigo fazer. Se eu fizer isso, eu vou deixar de entregar aquela outra coisa que é muito importante para mim. É decisivo para mim. Qual que é a sua necessidade? Eu preciso que você peça para outra pessoa, ou eu preciso que você me dê mais tempo, eu preciso fazer isso depois, ou eu preciso que você entenda que eu não vou fazer. Eu não vou fazer, isso não é pertinente, isso não é importante. Isso não é importante para ninguém no contexto. Depois que você entendeu o fato e você entendeu a necessidade, você vai colocar o seu pedido. Então você vai virar para a pessoa e você vai falar: oi, fulano, eu entendo a sua necessidade, você precisa que eu faça isso, mas eu preciso entregar esse projeto que é muito importante para mim.
Será que você pode pedir para outra pessoa? Pronto, você disse não sem destruir pontes. Você colocou ali a sua necessidade. Se você puder ainda dizer, eu me sinto honrado por você ter me procurado. Eu me sinto honrado por você achar que eu sou uma pessoa bacana para te ajudar com isso. Mas agora, infelizmente, eu não consigo. Você pode pedir para outra pessoa? Ou eu posso fazer isso daqui a algum tempo? Você coloca a sua necessidade, você não acusa o outro. Muitas vezes a comunicação acontece de forma violenta, ela acontece de forma agressiva, porque você coloca o outro numa posição desconfortável por uma necessidade sua. A minha necessidade é entregar esse projeto. Por que você tá vindo aqui me falar isso, me pedir isso agora? Pronto, acabou, você destruiu a ponte. A pessoa vai se sentir acusada, a pessoa vai se sentir injustiçada. A pessoa vai falar, pô, mas eu não sabia que você tava entregando esse negócio que era tão prioritário pra você. Calma, não precisa me acusar também. Ou você vai pegar pra você e vai entregar mal feito. E aí a pessoa vai falar, pô, mas se você não conseguia fazer, você podia ter me falado, né? Pra me entregar esse negócio aqui meia boca, eu preferia até ter pedido pra outra pessoa. Você entende que nos dois lados da moeda você destrói pontes? Então, a gente precisa ter clareza do nosso posicionamento, a gente precisa ter clareza da reputação que a gente quer criar, a gente precisa ter domínio da comunicação não violenta para a gente conseguir desenrolar, para a gente conseguir ter destreza de lidar com as duas situações. Eu quero falar as coisas sem ser interpretado como agressivo, sem ser interpretado como uma pessoa brava demais, inacessível. Mas eu também preciso ter a capacidade de colocar as minhas prioridades na frente, de fazer as minhas escolhas, de falar não. Ai, que bom que fez sentido, eu fico muito feliz. Bom, gente, eram essas as principais perguntas. Como eu falei pra vocês, eu recebi 36 perguntas. Cris, compra o livro Comunicação Não Violenta, é muito bom, ele vale muito a pena. Ele é um livro que a gente precisa ter, assim, de cabeceira, sabe? E decora essas coisinhas. Qual é o fato, qual é a sua necessidade, como você se sente sobre isso e qual que é o seu pedido. Decora essas 4 coisas. E aí, quando você estiver na situação, tenta exercitar essa fala desse jeito. A gente começa a perceber isso. Compra mesmo. Já vai na Amazon, já compra. Você vai começar a perceber que é muito... Você fica muito mais confortável em falar as coisas que você precisa falar a partir do momento que você domina essa técnica de se comunicar com não violência. Mas você também, de novo, é destreza social, gente. Às vezes, nem a comunicação não violenta salva. Porque às vezes você não vai fazer aquilo que está sendo pedido e aquilo vai contar de forma negativa para uma coisa que você quer construir no futuro. Então você precisa ter muito autoconhecimento para saber fazer essas escolhas. Você precisa ter muita clareza para onde você está indo, que reputação você está construindo, que posicionamento profissional você quer, para você fazer essas escolhas. Às vezes vai caber um sacrifício, às vezes não. E você precisa saber distinguir quando cabe o sacrifício e quando não cabe. Tá bom, gente? O que eu ia falar, a Cris falou aqui, mas eu recebi 36 perguntas, eu não ia conseguir responder as 36 perguntas, por isso que eu preferi fazer nesses blocos. Eu acho que ajudou a consolidar as dicas e colocar algumas coisas de forma mais clara para vocês. Pra quem não sabe, na próxima segunda-feira eu vou abrir turma da Jornada do Subordinado, que é a minha mentoria de marca pessoal, na qual eu te ajudo a identificar o seu posicionamento de carreira, na qual eu te ajudo a identificar qual reputação você quer criar, como você precisa desenvolver a sua comunicação. Ai, que bom que você gostou, Isabela, fiquei muito feliz, que bom mesmo. Que bom, mãe, que você curtiu, fico muito feliz, de verdade. E nela eu vou te ensinar a identificar todos esses pontos para você, para o seu ambiente de trabalho, para o lugar em que você está inserido, para honrar a tua história, honrar as tuas habilidades, honrar aquelas coisas nas quais você é boa.
Então a gente faz esse trabalho de passado e de futuro para determinar a sua comunicação, não só verbal, mas a sua comunicação visual, a sua comunicação comportamental, para que você consiga se comunicar de forma assertiva, de forma clara, de forma não violenta, para que você consiga desenvolver essa coragem de se colocar. E realmente, Cris, eu tô lendo aqui, no seu ambiente de trabalho isso é necessário, é mesmo, porque tem bastante ego no ambiente, tem bastante, às vezes, uma certa imaturidade, né, de algumas pessoas, e você ali, como chefe, como líder, precisa colocar o teu ponto de vista. Então, a gente aprende a fazer essa leitura do nosso ambiente. Então, quando eu falo da destreza social, na jornada, a gente olha quem são as pessoas que podem te impulsionar, ou seja, as pessoas que têm mais poder, mais autoridade que você e com quem você precisa se comunicar. Quem são as pessoas que têm menos autoridade que você pode ajudar, que você pode impulsionar através da sua comunicação, através do seu posicionamento profissional. Então, eu espero que vocês que estão assistindo, que vieram até aqui, que fizeram as perguntas e vão assistir depois, talvez, essa live para saber quais foram as respostas, vocês topem entrar na jornada comigo. Eu quero ver vocês do outro lado, eu quero ver a evolução de vocês de forma bastante personalizada, de forma bastante próxima. Eu tenho muito orgulho das minhas mentoradas. Eu sei que depois que a jornada acaba, a jornada continua, porque autoconhecimento é uma montanha sem topo, mas eu tenho plena consciência, plena segurança de que você sai da jornada com ferramentas muito poderosas para entrar na arena, para mudar seu comportamento, para construir essas pontes de forma bastante inteligente, de forma bastante estratégica, através da sua comunicação. É diferente de uma mentoria de plano de carreira. Às vezes a gente fala de planejamento de carreira e as pessoas vão naquelas metodologias só do coaching, né? Aonde você quer chegar, quais são as metas, quais são os objetivos. E aí você fica ali com as metas e com os objetivos, mas você não sabe o que fazer no dia a dia. Quando a gente traduz tudo isso para a sua comunicação, o jogo muda na sala de reunião, o jogo muda no ambiente de trabalho, na sala do Zoom, o jogo muda no dia a dia, naquelas coisinhas pequenas que vão formulando a nossa reputação na mente das pessoas e vão posicionando a gente de uma forma mais estratégica, mais atrativa para os nossos próprios objetivos, para a nossa própria carreira. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, alguma coisa não ficou clara, você estava falando aí, alguma dúvida surgiu, pode me deixar nos comentários, entra no grupo de WhatsApp, o formulário tá lá. Eu vou adorar continuar conhecendo vocês, continuar entendendo quais são as principais dores de vocês, para que eu possa ajudar. Tá bom, gente? Um beijão, uma boa noite para vocês, um bom final de semana de descanso. Até mais!